Pare tudo o que você está fazendo. Agora. Solte o celular na mesa. Feche as abas de fofoca. Desligue a TV. Eu preciso que você foque 100% da sua atenção no que eu vou te dizer nos próximos minutos, porque o evento financeiro mais importante da década acabou de acontecer e 99% da população mundial está completamente sonâmbula, caminhando direto para o abismo. Eles estão olhando para as manchetes dos jornais tradicionais, estão vendo números vermelhos na tela da Bloomberg ou da CNBC. Eles acham que sabem o que está acontecendo. Eles acham que a bolha estourou. Eles acham que o sonho da prata acabou. Eles acham que é hora de vender e correr para as colinas. Eles estão errados. E se você seguir a manada agora, você vai ser financeiramente massacrado. Hoje é sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Marque essa data no calendário, tatuem essa data no braço, conte para os seus filhos onde você estava neste dia. Porque hoje nós testemunhamos a maior desconexão entre fantasia e realidade na história dos mercados financeiros modernos. Olhe para o gráfico, olhe para a carnificina. A prata caiu de $120 para $83 em uma única sessão de negociação. Isso são $37 varridos do mapa em questão de horas. Isso é mais do que o preço total da prata era há poucos anos. O ouro caiu $650. As mineradoras foram dizimadas. Na superfície, parece pânico, parece liquidação, parece que o mundo inteiro decidiu, ao mesmo tempo, que metais preciosos não valem nada. Mas se você olhar mais de perto, se você tiver a coragem de olhar além das velas vermelhas e dos robôs de trading algorítmico, você vai ver uma falha na Matrix. Você vai ver algo que desafia as leis da economia básica. Porque agora, neste exato segundo, enquanto o preço na sua tela está colapsando, o metal físico está desaparecendo da face da Terra. O preço diz, sem valor, mas o mercado diz, inestimável. 3, 4 trilhões de dólares. Esse é o número mágico. Essa é a quantidade de riqueza nocional, somando ouro, prata e derivativos associados que foi deletada do sistema global nas últimas 24 horas. Para você ter uma noção da escala disso, 3, 4 trilhões é maior que o PIB do Reino Unido, é maior que o PIB da França, é mais dinheiro do que existe em circulação física em quase todos os países do mundo somados. Para onde foi esse dinheiro? Ele simplesmente sumiu? Ele evaporou? Não. Dinheiro nunca some, ele apenas muda de mãos. E o que nós vimos hoje foi a maior transferência de riqueza forçada da história dos investidores varejo do Ocidente para os cofres blindados do Oriente. Eu sou o Asian Silver Guy. E neste documentário, eu não vou te dar apenas notícias, eu vou te dar a autópsia do crime. Eu vou te mostrar como eles fizeram, por que eles fizeram e por que esse crash de 30% é na verdade o sinal de compra mais óbvio que Deus já colocou na Terra. Aperte os cintos. A aula vai começar. 5:30. Capítulo 1. A cena do crime. Minuto a minuto. Vamos dissecar o que aconteceu hoje de manhã, minuto a minuto. Porque o diabo mora nos detalhes, e os detalhes provam que isso não foi natural. Isso foi um assassinato premeditado. Eram 8:29 da manhã em Nova York. O mercado estava abrindo. O sentimento era de euforia. A prata estava flertando com os $120, pronta para romper a resistência psicológica e buscar novas máximas. Os fóruns estavam cheios de gente comemorando. O varejo estava comprando. E então, às 8:30 em ponto, no mesmo segundo em que saíram os dados de emprego, o payroll, o martelo caiu. Não foi uma venda gradual. Não foi um investidor grande saindo de posição aos poucos para não assustar o mercado. Foi um despejo nuclear. Em questão de milissegundos, bilhões de dólares em contratos futuros de prata, prata de papel, foram jogados no bid, na oferta de compra. Pense comigo. Se você é um investidor grande e quer vender uma posição gigante de prata, você faz isso de uma vez só? Claro que não. Se você despejar tudo de uma vez, você derruba o preço contra você mesmo. Você perde dinheiro. Um vendedor racional vende aos poucos, picado, ao longo de dias ou semanas, para conseguir o melhor preço médio possível. Quem vende tudo de uma vez, em segundos, aceitando qualquer preço, destruindo o próprio lucro. Só existem 2 tipos de pessoas que fazem isso. Alguém que está falindo e precisa de liquidez desesperadamente em segundos. Alguém que não quer lucro na venda, mas sim quer derrubar o preço intencionalmente para lucrar em outra ponta, nos derivativos ou nas opções. O que vimos hoje foi um ataque de spoofing e wash trading em escala industrial. Os algoritmos de alta frequência, HFT, dos grandes bancos de Wall Street, JP Morgan, Bank of America, Citi, detectaram onde estavam os stop loss dos investidores pequenos. O que é um stop loss? É a sua proteção. Você diz para a corretora: se a prata cair abaixo de 115, venda automaticamente para eu não perder muito. Os bancos veem isso. Eles têm o mapa de calor do mercado. Eles viram que havia uma muralha de stops em 115, outra em 110, outra em 100.
Então, eles usaram contratos de papel promessas de entrega de prata que não existe para empurrar o preço até 114,99. Assim que bateu no primeiro stop, o computador da sua corretora vendeu sua prata automaticamente. Essa venda empurrou o preço para 114, que acionou outro stop, que empurrou para 113. Foi um efeito dominó, uma avalanche fabricada. E enquanto a avalanche descia, os bancos retiraram as ofertas de compra, pulling the bids. Eles deixaram o preço cair no vácuo, de 120 para 83 em linha reta. Você acha que isso é mercado livre? Você acha que isso é oferta e demanda? Isso é roubo. É um cassino onde a casa vê as suas cartas, controla a roleta e ainda te expulsa se você começar a ganhar. Mas aqui está a prova final de que foi manipulação: o volume de recompra. Assim que o preço bateu $83 no fundo do poço, houve um volume de compra gigantesco. Quem comprou? As mesmas entidades que venderam lá em cima. Eles derrubaram o preço, estoparam você, limparam sua posição e recompraram os contratos deles mesmos com 30% de desconto, zerando a posição short vendida deles. Eles ganharam bilhões na queda e agora estão posicionados para a alta, enquanto você está chorando no banheiro olhando seu saldo negativo. 12:45 capítulo 2. A escala do desastre. Hare, 3, 4 trilhões. Eu preciso que vocês entendam a magnitude do número 3, 4 trilhões. Porque quando a gente fala em trilhões, o cérebro humano desliga. A gente não consegue visualizar. 3, 4 trilhões de dólares evaporados não é só dinheiro de banco. Isso é o equivalente a construir 3.000 estádios do Maracanã feitos de ouro maciço. Isso é dinheiro suficiente para acabar com a fome mundial por 100 anos. Isso é dinheiro suficiente para comprar todas as casas de todas as cidades do Brasil e ainda sobrar troco. E esse dinheiro sumiu em 8 horas. Por que eles precisavam destruir tanta riqueza tão rápido? Qual é a emergência? A resposta é aterrorizante. Insolvência sistêmica. O sistema bancário ocidental está quebrado. Desde 2008, eles vivem de aparelhos. Em 2023, vimos o Silicon Valley Bank e o Credit Suisse quebrarem. Eles remendaram com fita crepe. Mas a ferida continua sangrando. Os grandes bancos estão sentados em trilhões de dólares de perdas não realizadas em títulos do Tesouro Americano. Com os juros altos, esses títulos perderam valor. Se os bancos tiverem que vender esses títulos para levantar dinheiro, eles quebram. Eles estão tecnicamente falidos. O ouro e a prata são os únicos ativos reais que esses bancos têm em seus livros, ou fingem ter que são líquidos. Quando a liquidez seca, quando os bancos param de emprestar uns para os outros no mercado repo, eles precisam vender alguma coisa para levantar dólar e não fechar as portas. O que eles vendem? Eles não conseguem vender imóveis comerciais. O setor está morto. Eles não conseguem vender ações sem causar um pânico na bolsa. Então eles saqueiam o mercado de metais. O crash de hoje foi um evento de liquidez. Alguém grande, talvez um fundo soberano, talvez um banco japonês, talvez um gigante de derivativos, estava prestes a quebrar esta manhã. Para cobrir o buraco, eles precisaram liquidar tudo o que tinham de ouro e prata. Eles usaram a sua reserva de valor como o cheque especial deles. Eles queimaram a mobília da casa, ouro, prata, para manter o aquecedor ligado, o dólar, por mais uma noite. 18:30, capítulo 3. A ilusão do papel versus a realidade do átomo. Agora vamos falar sobre a mágica. O truque de ilusionismo que permite que eles façam isso. Você precisa entender a diferença entre prata e certificado de prata. A prata é um elemento químico. Número atômico 47. É um metal de transição, o melhor condutor elétrico e térmico do universo conhecido, antibacteriano, reflexivo. Ela precisa ser minerada, refinada, cunhada, transportada e armazenada. Ela obedece às leis da física. Você não pode criar prata do nada. O certificado de prata, ou contrato futuro da COMEX, é uma promessa digital. É um arquivo de Excel. É uma aposta legalizada de que alguém vai te entregar prata no futuro. O problema é o seguinte: para cada 1 onça de prata física que existe nos cofres da COMEX, existem entre 300 e 500 onças de prata de papel sendo negociadas. A alavancagem é de 500 para 1. Imagine um estacionamento com 1 vaga. E o dono do estacionamento vendeu tickets para 500 carros estacionarem nessa única vaga. Enquanto os donos dos carros só quiserem negociar os tickets entre si, eu te vendo meu ticket por 100, eu compro por 110, o sistema funciona. Todo mundo acha que tem uma vaga. O preço do ticket sobe e desce. Mas o que acontece no dia em que 2 pessoas decidem estacionar o carro, e se 10 pessoas decidirem, e se 500 pessoas aparecerem com seus carros exigindo a vaga que elas compraram, o sistema colapsa. A fraude é exposta. O preço do ticket vai a 0, porque é falso, e o preço da vaga real vai ao infinito, porque é única. O que aconteceu hoje foi que os bancos, percebendo que muitos carros estavam vindo estacionar, pessoas pedindo entrega física da prata,
decidiram tacar fogo na bilheteria. Eles derrubaram o preço do ticket para fazer você acreditar que a vaga não vale nada. Eles querem que você jogue fora o seu ticket. Eles querem que você venda sua posição física por medo. Mas aqui está a realidade que a TV não te mostra. Enquanto o preço do papel caía 30%, o preço para conseguir uma barra física real subiu. Liguei para meus contatos em Londres. Liguei para refinarias na Suíça. A resposta é a mesma. Não temos produto. Se você quiser comprar hoje, você paga um ágio premium de 40%, 50% acima do preço de tela e entra numa lista de espera de 6 semanas. O preço de tela é $83. O preço real para ter o metal na mão é $130. Essa diferença, esse spread, é a prova de que o mercado quebrou. O preço de papel não reflete mais a realidade física. Nós estamos vivendo em dois universos paralelos. No universo digital, a prata não vale nada. No universo físico, ela é unobtainium, inobtível. 24 contra 0, capítulo 4. A história se repete, 1980, 2011. Para entender para onde vamos, precisamos olhar para onde já fomos. O que aconteceu hoje não é inédito. Já aconteceu 2 vezes na história moderna, e nas 2 vezes foi o prelúdio de uma explosão de preços vertical. O caso dos irmãos Hunt, 1980. No final dos anos 70, os irmãos Hunt, magnatas do petróleo do Texas, perceberam a fraude do papel. Eles começaram a comprar prata. Mas eles não compravam apenas os contratos futuros, eles exigiam a entrega. Eles mandavam aviões carregados de prata para a Suíça. Eles encurralaram os bancos. O preço saiu de $6 para $50. Os bancos entraram em pânico. O governo mudou as regras no meio do jogo. Aumentaram as margens, proibiram compras alavancadas, forçaram a venda. O preço colapsou. A bolha estourou, disseram os jornais. Mas quem comprou no crash subsequente e segurou? Viu a prata se manter como o melhor ativo da década em termos de poder de compra real comparado ao dólar inflacionado da época. O massacre do JP Morgan, 2011. A prata bateu $50 de novo. O JP Morgan, que herdou uma posição vendida gigantesca do Bear Stearns, estava prestes a quebrar. O que eles fizeram? Num domingo à noite, quando a liquidez era zero na abertura do mercado asiático, eles despejaram contratos equivalentes a 1 ano de produção global de mineração em segundos. A prata caiu de 50 para 30 em dias. O sentimento foi destruído. Levou anos para recuperar. Mas hoje? Hoje é diferente. Em 1980, não havia indústria eletrônica consumindo 1 bilhão de onças. Em 2011, não havia painéis solares em cada telhado. Não havia carros elétricos. Naquelas épocas, a prata era puramente especulativa. Hoje, ela é estratégica. Hoje, se o preço cai, a Samsung não para de comprar. A Tesla não para de comprar. A China não para de comprar. Pelo contrário, eles aceleram. A indústria não especula. A indústria consome. E uma vez consumida, a prata vai para o lixo sanitário ou fica presa num painel solar por 20 anos. Ela sai do mercado. A manipulação de papel funcionava quando o mercado era só papel. Agora que o mercado é físico, industrial e militar, a manipulação de papel tem perna curta. Eles podem derrubar o preço hoje, mas amanhã a fábrica da Apple precisa de metal. E a fábrica não aceita contrato futuro. Ela precisa de átomos de prata. Isso cria um piso, um chão de concreto. O preço não pode ficar abaixo do custo de produção por muito tempo, ou as minas fecham e a escassez vira fome. Eles derrubaram o preço para $83. Mas o custo para tirar uma onça do chão, com o diesel caro, com a mão de obra cara, com as regulações ambientais, já está batendo nos $30, $40 para muitas minas primárias. E se você somar o custo de exploração de novas minas, o preço de incentivo, o preço necessário para abrir uma mina nova, é acima de $100. Então, eles estão vendendo prata abaixo do custo de reposição. Isso é a definição de uma liquidação por falência. O mundo ocidental está em liquidação, e o Oriente está comprando tudo. O fator China, o dreno silencioso. Agora vamos falar sobre o elefante na sala, o dragão, a China. Enquanto você está aí, preocupado porque o gráfico no seu celular mostrou uma vela vermelha, a China está jogando um jogo completamente diferente. Eles não estão jogando para o próximo trimestre. Eles estão jogando para o próximo século. Eu tenho os dados da Shanghai Gold Exchange, SGE. Esses dados não passam na TV aberta. Enquanto o preço despencava em Nova York durante o horário comercial americano, o volume de negociação em Xangai disparou, mas não foi volume de venda. Foi volume de entrega. Entrega significa que o comprador não quer especular no preço. Ele quer tirar o metal do cofre. Ele quer colocar a barra no caminhão blindado e levar para a fábrica dele ou para o cofre privado dele. Somente ontem, 27 toneladas de prata saíram dos cofres de Xangai. Isso são quase 900 mil onças, em um único dia. Por que a China está fazendo isso?
Por que eles estão acumulando metais preciosos como se não houvesse amanhã, enquanto o Ocidente vende? Porque eles sabem fazer conta. A China controla mais de 80% da cadeia de suprimentos global de painéis solares. Eles sabem, melhor do que ninguém, quanta prata é necessária para manter essa indústria viva. Eles sabem que as minas do Ocidente, México, Peru, estão com teores de minério cada vez mais baixos. Eles olham para o preço de $83, ou 120, ou 150 e dão risada. Para eles, qualquer preço abaixo de $500 é subsídio. Pense comigo. O Ocidente está suprimindo artificialmente o preço da prata através do mercado de papel COMEX. Ao fazer isso, nós estamos colocando uma etiqueta de 50% de desconto no metal mais estratégico do século XXI. Quem aproveita esse desconto? O nosso maior rival geopolítico. Nós estamos literalmente subsidiando a ascensão industrial e militar da China. Estamos vendendo nossas reservas estratégicas a preço de banana para manter a ilusão de que o dólar é forte. É um suicídio estratégico em câmera lenta. E quando os cofres de Londres, LBMA e Nova York, COMEX, finalmente ficarem vazios, o que no ritmo atual de drenagem vai acontecer em meses, não anos, o mecanismo de descoberta de preço vai mudar de mãos. Hoje, o preço é definido em Nova York e Londres, em dólares. Amanhã, o preço será definido em Xangai, em yuan, baseado na disponibilidade física real. E quando esse dia chegar, você acha que a China vai vender a prata de volta para nós por $83? Não. Eles vão vender por $500. Ou talvez eles simplesmente digam, não está à venda. Nós precisamos disso para nossos mísseis e nossos painéis solares. Boa sorte com seus dólares de papel. 36 contra 45, capítulo 6. A bomba, relógio industrial, solar, EV. Vamos sair da conspiração e entrar na física pura e dura. Porque você pode manipular um preço num computador, mas você não pode manipular as leis da física. Você não pode imprimir átomos de prata. Você tem que cavar buracos na terra para achá-los. E a realidade geológica é sombria. Nós estamos em um déficit estrutural de oferta há 5 anos consecutivos. Isso significa que, desde 2021, o mundo consome mais prata a cada ano do que todas as minas do planeta conseguem produzir somadas. Como isso é matematicamente possível? Como você consome mais do que produz? Você faz isso drenando os estoques de superfície, derretendo talheres da vovó, esvaziando os cofres de investimento. É como uma banheira. A torneira mineração está aberta, mas o ralo, demanda, está muito mais aberto. O nível da água na banheira vem caindo ano após ano. O crash de hoje é o barulho do ralo sugando as últimas gotas. Estamos raspando o fundo. O culpado não é o investidor de varejo. O culpado é a Revolução Industrial Verde. Energia solar. A nova geração de painéis solares chamadas de células TOPCon e HJT usam entre 50% e 100% mais prata por watt do que os painéis antigos. A prata é insubstituível. Ela é o metal mais condutivo do universo. Se você quer eficiência, você precisa de prata. A indústria solar sozinha já consome mais de 20% de toda a prata minerada no mundo. E esse número está crescendo exponencialmente. Os governos mandaram cobrir os desertos e telhados com painéis. Eles mandaram a demanda explodir, mas esqueceram de mandar abrir novas minas. Carros elétricos, EVs. Um carro a combustão usa cerca de 15 a 28 gramas de prata. Um carro elétrico usa até 50 gramas ou mais. A transição para EVs é forçada por lei em muitos países. A demanda é inelástica. O que significa demanda inelástica? Isso é crucial. Significa que o comprador não se importa com o preço. Se você fabrica iPhones ou Teslas, a prata é uma fração minúscula do custo total do seu produto. Talvez 10 ou 20 dólares por unidade. Se o preço da prata dobrar de 80 para 160 dólares, a Apple vai parar de fazer iPhones? Não. Eles vão pagar o preço. Eles têm que pagar. Porque sem aquele pouquinho de prata, o produto de $1.000 não funciona. É por isso que a manipulação bancária está condenada. Os banqueiros de Wall Street acham que a prata é apenas um ticker na tela. XAG, USD. Eles acham que se subirem o preço, a demanda cai. Eles não entendem que a indústria está lutando pela sobrevivência. Quando a escassez física bater na porta da Samsung, da Tesla, da Toyota, elas vão entrar em pânico. Elas vão comprar a qualquer preço. E quando uma escassez industrial encontra um pânico financeiro, você tem a receita para uma explosão de preços que vai arrancar a cara dos vendedores a descoberto. 42 contra 30, capítulo 7. O colapso da logística. Mints, refinarias. Voltemos ao evento de hoje. O crash para $83. Se fosse um mercado normal, com excesso de oferta, as refinarias e as mints, casas da moeda, estariam cheias de estoque, fazendo promoções. Mas olhe para Perth Mint na Austrália. É uma estatal. Eles refinam quase todo o ouro e prata da Austrália. Eles soltaram um aviso para os distribuidores.
Racionamento. Eles suspenderam pedidos de atacado. Pense na palavra racionamento. Isso só acontece em economias socialistas falidas ou em tempos de guerra. Não acontece num livre mercado capitalista onde o preço caiu 30%. Se o preço caiu, deveria estar sobrando produto. Por que eles estão racionando? Porque a demanda física a $120 já estava quebrando a cadeia de suprimentos deles. A $83, a demanda é infinita. É gasolina no fogo. Eles não têm o metal bruto, os blanks ou discos de prata, para cunhar as moedas. Olhe para US Mint, Casa da Moeda dos EUA. As Silver Eagles, de 2026, estão atrasadas. Alocações cortadas. Os revendedores estão recebendo 10% do que pediram. Isso é um colapso logístico. O preço de papel diz que a prata não vale nada, mas a cadeia logística diz que não existe prata suficiente para atender o público. E aqui entra o risco de contraparte. Quando você compra um ETF de prata, tipo o SLV, você acha que tem prata. Mas você leu o prospecto? O prospecto diz que eles não são obrigados a ter todo o metal ali e que, em caso de crise, eles podem te pagar em dinheiro. Cash settlement. Se a prata for a $500, mas não houver metal, eles vão fechar o fundo e te devolver seus $83 por cota. Você perde a alta. A única maneira de se proteger é ter o metal na sua mão. If you don't hold it, you don't own it. Se você não segura, você não é dono. O crash de hoje foi um teste. Quem estava posicionado em ETFs alavancados foi estopado. Quem tinha o metal físico no cofre apenas viu um dia volátil, mas continua com a mesma riqueza. 48 contra 0, capítulo 8. A arma mais poderosa, derivativos. Eu guardei o número mais assustador para agora. Lembra dos 3-4 trilhões que sumiram hoje? Isso é troco de pinga perto da bomba nuclear de derivativos. Estima-se que o mercado global de derivativos, apostas financeiras sobre juros, moedas, commodities, valha mais de 2 quatrilhões de dólares. Isso é um 2 seguido de 15 zeros. Esse castelo de cartas é construído em cima da premissa de estabilidade. Os juros não podem subir muito rápido. O dólar não pode cair muito rápido. O ouro não pode subir muito rápido. Se a prata disparar se acontecer um silver squeeze real e o preço for para seu valor justo de inflação, digamos $600 a cadeia de derivativos quebra, um banco que está short, vendido em prata para proteger sua carteira de juros, vai à falência. Se ele quebra, ele não paga o outro banco. O sistema congela. É 2008 de novo, mas 100 vezes pior. É por isso que eles defendem o preço de $120, ou 50 ou 30, com a vida deles. Eles não estão defendendo o preço da prata. Eles estão defendendo a solvência do sistema bancário global. A prata é o canário na mina de carvão. Se o canário morrer, o preço explodir, a mina explode. O crash de hoje foi uma medida de emergência. Foi o Plunge Protection Team, equipe de proteção contra quedas, agindo para evitar que a prata disparasse e detonasse a bomba de derivativos. Mas eles só ganharam tempo. Eles não resolveram o problema. Na verdade, ao derrubar o preço, eles incentivaram a China e a Índia a comprarem mais físico, drenando ainda mais o estoque que dá lastro para esses derivativos. Eles estão cavando o buraco mais fundo. A explosão, quando vier, será bíblica. A psicologia de ferro, como vencer o jogo. Agora vamos falar sobre a única coisa que pode fazer você perder dinheiro nesse cenário. Não é o Fed, não é a China, não é o JP Morgan. A única coisa que pode te derrotar é você mesmo. O mercado financeiro é uma máquina desenhada para transferir riqueza dos impacientes para os pacientes, dos emocionais para os estoicos. O crash de 30% que vimos hoje foi desenhado por psicólogos comportamentais para ativar a parte reptiliana do seu cérebro, a parte que sente medo, a parte que quer fugir do perigo. Eles sabem que se você vir sua conta cair 30% numa sexta-feira, você vai passar o fim de semana inteiro angustiado, você vai brigar com sua esposa, você vai questionar sua sanidade. E na segunda-feira você vai vender só para parar a dor. É assim que eles ganham. Eles compram o seu medo. Mas você tem uma vantagem que os bancos não têm. Eles têm cotas mensais. Eles têm relatórios trimestrais para acionistas. Eles têm alavancagem. Você tem o tempo. Se você comprou prata física com dinheiro que não vai precisar para pagar o aluguel mês que vem, o preço de tela é irrelevante. A prata não vence. Ela não enferruja. Ela não pede comida. Ela pode ficar no seu cofre por 10 anos. Os bancos não podem esperar 10 anos. Eles estão alavancados. Eles pagam juros diários sobre as posições deles. Eles estão sangrando. Você está apenas esperando. Mude sua mentalidade agora. Pare de olhar para o preço em dólares como o valor da sua riqueza. O dólar é um copo medidor que está encolhendo. Se o preço da prata cai em dólares, não é porque a prata vale menos.
É porque o banco manipulou o copo medidor temporariamente. Enxergue este crash como uma liquidação de Black Friday. Se você fosse ao supermercado e visse que a picanha está com 30% de desconto, você sairia correndo gritando de pânico? Você venderia a carne que tem na geladeira? Não. Você encheria o carrinho. Prata é a picanha. O dólar é o cupom de desconto. Hoje o cupom vale mais. Aproveite. 58 contra 30, capítulo 10. O ultimato final. Quem é você? Estamos chegando ao fim deste documentário. Os mercados estão fechados. O estrago está feito. As manchetes estão gritando: fim da linha para a prata. Você tem uma escolha a fazer agora. E essa escolha vai definir o futuro financeiro da sua família pelos próximos 10 anos. Você pode acreditar na mentira. Você pode acreditar que a escassez é um mito, que as refinarias fecharam por coincidência, que a China drenando 27 toneladas num dia é normal. Você pode vender sua posição, realizar o prejuízo e voltar para a Matrix. Voltar para a poupança que rende menos que a inflação. Ou você pode olhar para os fatos que eu te apresentei. Fato 1. O preço caiu, mas o suprimento sumiu. Fato 2. O mercado de papel é alavancado em 500 para 1. Fato 3. A indústria solar e militar consome mais do que produzimos. Diante disso, existem apenas 3 tipos de pessoas assistindo a esse vídeo agora. Eu quero que você identifique qual delas é você. O tipo 1 é a vítima. É o cara que está olhando para o gráfico e chorando. Ele entrou na prata porque queria dinheiro rápido. Ele não estudou. Ele não entende o fundamento. Ele vai vender na segunda-feira no fundo do poço. Ele vai entregar sua riqueza de bandeja para os bancos. E daqui a 5 anos, quando a prata estiver a $500, ele vai ser aquele tio amargo que diz: eu tive azar. Não seja uma vítima. O tipo 2 é o espectador. É a maioria. Eles estão assistindo a isso como se fosse um filme. Eles acham interessante, mas não têm coragem de agir. Eles veem a história acontecendo na frente deles, mas ficam paralisados pelo medo. Eles não compram, não vendem, não fazem nada. Eles vão ser atropelados pela inflação e vão morrer pobres, sem nunca entender o que aconteceu. Mas existe o tipo 3, o arquiteto. Esse é o tipo de pessoa que se inscreve neste canal. É o tipo que assistiu até o final. Você é o arquiteto da sua própria realidade. Você enxerga o código da Matrix. Você vê que o crash de hoje não foi um desastre, foi um presente. Você entende que quando o preço de um ativo essencial e escasso cai artificialmente, isso é a oportunidade de uma vida. Você não está vendendo em pânico. Você está comprando em pânico. Você está acumulando cada grama que consegue colocar as mãos, porque você sabe que 3, 4 trilhões não evaporaram, eles apenas mudaram de mãos. Das mãos fracas para as mãos fortes. Das mãos de papel para as mãos de diamante. Eu sei quem eu sou. Eu sou um acumulador. Eles tentaram me assustar hoje. Eles tentaram me quebrar. Mas tudo o que eles conseguiram foi me dar um desconto. A janela está fechando. Os cofres estão quase vazios. Decida agora de que lado da história você quer estar. Do lado do papel ou do lado do metal. Do lado da mentira ou do lado da verdade. Eu sou o Asian Silver Guy e a aula acabou.